estamos na linha com o economista Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal e Independente, a IFE do Senado Federal. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvinte. Bom, antes de nós falarmos do relatório que foi divulgado pela instituição, eu queria saber a tua opinião em relação aos juros, se você acha que há mais espaço para isso. O relatório Focus derrubou a projeção de inflação deste ano para 3,67%, do ano que vem para 4,2% e já conta com a Selic em 6,5%. É a tua projeção também, Felipe? Olha, nós trabalhamos de fato com esse mesmo cenário. Isso significa que o controle da inflação, os números da inflação estão bastante contidos, permite que o Banco Central continue com uma política monetária nessa mesma direção. 2018 deve encerrar com 6,5%, e isso é historicamente baixo para os padrões brasileiros. Evidentemente que essa taxa de juros mais baixa deve estimular o consumo e o investimento, principalmente, porque sempre que o tomador de decisão, o investidor, o produtor, olham para a taxa Selic ou para uma alternativa no mercado real, quanto menor essa taxa Selic, maior o incentivo para que esse investimento na economia real seja o escolhido e não a compra meramente de títulos para ganhar os valores financeiros, os juros pagos pelo governo. E tem impacto na dívida pública também, e vocês cuidam muito dessa questão financeira do governo. Dá alguma folga em relação ao custo da dívida? Pois é, isso é um ponto crucial, né? A redução da Selic impacta fortemente as despesas com juros. Cada ponto percentual da Selic significa bilhões de reais economizados, e como a gente observa nos últimos resultados mensais, tanto da dívida pública quanto dos resultados fiscais, já há uma redução importante da chamada taxa implícita da dívida pública, que é o custo, né, de financiamento da dívida pública, tanto a líquida quanto a bruta. Então é um cenário bastante benigno que deve ser auxiliado por essa redução dos juros, porque a sustentabilidade da dívida pública depende bastante disso. Não só, mas depende fundamentalmente da Selic, da inflação, do patamar de endividamento, do crescimento do PIB e do esforço fiscal primário. Agora, a IFE está trabalhando com uma projeção de crescimento da economia este ano de 2,7%, o mercado já elevou para 2,87% e o governo espera 3%. Por que essa cautela, Felipe? Olha, essa cautela tem a ver com o cenário ainda que nós estamos vivendo, né? Que ainda é um cenário de incertezas. É evidente que houve uma melhora significativa no quadro macroeconômico, olhando em termos gerais, nesse 1 ano e meio, mas o quadro ainda é muito complexo, os desafios ainda são muito complexos. Nós temos uma dívida bruta de 5 trilhões quase de reais, que representa 74 a 74,5% do PIB, ainda numa trajetória crescente, e o déficit público ainda é bastante elevado. Nós estamos com um déficit, quando considerada a conta de juros, que é um déficit na casa de 8% do PIB. Então, todos esses fatores, eles explicam, né, certa apreensão que ainda existe no quadro, na percepção dos agentes econômicos. Bom, em relação às finanças do governo, você prevê alguma folga a mais neste ano? Porque no ano passado o rombo ficou até um pouquinho abaixo da meta, né, Felipe? O que acontece é que hoje nós temos duas metas, principalmente. O teto de gastos, que é uma meta que diz que a despesa de 2016 foi fixada como referência e em cima dela vai se aplicando a variação do IPCA, da inflação. Então, esse teto, né, que vai sendo recalculado todo ano, ele não pode ser ultrapassado. Pelos nossos cálculos, ainda há uma folga importante nesse ano, mas em 2019 essa folga já se reduz bastante, para algo como 19 bilhões, que parece um número elevado, mas é pequeno quando nós lembramos o tamanho, né, do nosso orçamento. Em termos de despesa primária, nós temos, quer dizer, que exclui os juros, nós estamos falando de uma despesa total primária que é de em torno de 1 trilhão e 300 bilhões. Então, para o ano que vem, a margem que vai existir para cumprimento do teto é bem pequena. O risco de descumprimento é elevado. Por isso é tão importante avançar na agenda das reformas estruturais que afetem o gasto público obrigatório. Isso significa dar uma trajetória sustentável para essas despesas.
Me refiro sobretudo à Previdência Social e também aos gastos com funcionalismo público, sem mencionar outras transferências também que têm caráter obrigatório. Bom, Felipe, mas em princípio o governo tem como administrar a situação neste ano, pelo menos, conseguir ficar com as contas enquadradas dentro do que determina a lei? Tem, porque a meta fiscal de resultado primário para esse ano, comentei já sobre o teto, mas a meta de resultado primário deve ser cumprida com relativa facilidade. Nossa projeção é que o déficit primário seja até um pouco menor em termos absolutos em relação à meta estabelecida em lei. Então, não me preocupa tanto o curtíssimo prazo esse ano. O que me preocupa é a sustentabilidade fiscal, quer dizer, o médio e longo prazo. O que nós estamos fazendo para que o Estado volte a ser sustentável, para que ele pare de pé, para que receitas e despesas voltem a se reequilibrar, para que as condições de sustentabilidade da dívida também voltem a se restabelecer. Essa é a principal preocupação, porque aos olhos dos agentes econômicos e da sociedade como um todo, à medida que não se consegue esse objetivo, quer dizer, mostrar um horizonte de sustentabilidade para a dívida pública, a percepção volta a ser de maior risco, os juros voltam a subir, inflação. Então esse risco ele está sempre presente e nós ainda não conseguimos ajeitar as contas públicas para valer. Ainda há desafios muito grandes pela frente, como eu vinha dizendo. Tá certo, e vamos registrar agora, antes de encerrarmos, no dia 15, a Instituição Fiscal Independente vai fazer um seminário, uma apresentação aqui em São Paulo, para falar do papel da instituição e discutir as condições da economia, é isso, né, Felipe? Exatamente, estão todos convidados, é um evento aberto, em parceria com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos fazer ali no auditório, fica no 6º andar, na Rua Itapeva, número 474. Basta acessar ou pelo Facebook ou o próprio site da Fundação Getúlio Vargas para fazer a inscrição no evento. Então vai ser uma oportunidade para discutir um pouco isso que nós estávamos falando aqui, essas preocupações tão relevantes, né, com o nosso cenário econômico e fiscal brasileiro. Professores, estudantes, economistas, pessoal do mercado financeiro, então, para discutir a situação do país, inclusive do ponto de vista fiscal. Felipe Salto, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos.